E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho de um trabalho que eu fiz para uma disciplina no mestrado. Eu achei muito legal a iniciativa, né? A gente teve que fazer um webinar. Aliás, o webinar, o vídeo dele tá aqui na descrição do vídeo ou tá lá no final do vídeo com para ficar mais fácil para vocês darem uma olhada. Então, a intenção do seminário, do webinar que a gente participou, foi de incentivar a ciência aberta, né? A ciência para todas, a ciência para toda a população e explicar de uma forma simples, tentar explicar de uma forma simples algumas pesquisas, né? Alguns conceitos de recursos hídricos que a gente pode trazer no dia a dia de uma forma mais fácil para a população. E esse é o objetivo desse canal, né? Então, antes de eu começar, eu vou pedir para você fazer um modelo dinâmico unidimensional de escoamento nesse botãozinho de joia, nesse joinha. Eu não vou parar com isso. Nesse joinha, comenta, se inscreve no canal e compartilha com mais amigos para a gente ter continuar com esses vídeos, né? E eu tô achando excelente assim fazer esses vídeos e com a sua ajuda a gente vai conseguir alcançar mais pessoas e conseguir que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Então eu vou começar logo, sem mais delongas. O trabalho que eu fiz foi uma análise de um trabalho já feito pela Anne Caroline Negrão. Ela foi mestranda do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP. E o trabalho dela foi fazer um modelo dinâmico para canal urbano utilizando dados de nível de rio. O que que isso quer dizer, né? Eu vou explicar primeiro do que a gente está falando. Como todo mundo sabe, a gente está passando por mudanças climáticas e surge então a dúvida de como estar preparado para esses novos cenários climáticos extremos, né? Então, cenários de seca, cenários de inundações, como a gente consegue deixar cidades preparadas para isso? E o trabalho foi no sentido de conhecer melhor os rios, conhecer melhor os córregos e canais urbanos, né, que passam dentro das cidades de uma maneira simples e segura. Então, só com o nível de água a gente já consegue saber a vazão que passa por aquele córrego e a partir disso a gente pode estabelecer outras coisas que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Ok, então o trabalho foi feito utilizando as equações de Saint-Venant. Esses dois bons senhores são Joseph Bulsinesq e Jean-Claude Saint-Venant. Eles são franceses do século XIX e eles elaboraram essas equações que tratam do escoamento não permanente em canais abertos. O que isso quer dizer? Escoamento não permanente é o que o fluxo de água ele varia conforme o tempo, né? Ele não é permanente, ele vai alterando conforme o tempo passa. E ele associa a vazão, esses modelos associam vazão, área transversal, profundidade da água, entre outros aspectos, outras características do canal em si. Hoje em dia, essas equações já têm muitos ajustes, já tem alguns ajustes para rodar em modelos computacionais, e foi justamente o que esse trabalho da Anne fez, né? Ele usou linguagem Fortran, que é uma linguagem de programação, para aplicar esses modelos matemáticos e adaptou com algumas ferramentas computacionais, alguns aparatos, como esse esquema de Prisma. Eu não tenho ideia do que seja isso, eu preciso ler um pouquinho mais, mas basicamente ele serve para a gente, para facilitar a programação. E ele deixa essas adaptações deixam um modelo um pouquinho mais estável e mais simples de se mexer. O trabalho foi feito no córrego do Gregório, em São Carlos, que é um córrego que todo ano inunda. Em janeiro, novembro desse ano, teve, como eu disse em um vídeo passado, teve uma grande inundação em São Carlos, passou em rede nacional isso, e foi nesse córrego do Gregório. Então, seria bem interessante fazer desse córrego. E o monitoramento foi feito de níveis de água, pressão, temperatura em 60 eventos de chuva de 2013 a 2015. Né? Então você vê que são vários
vários eventos chuvosos, vários eventos climáticos que possibilitaram uma melhor acurácia, né, desse estudo. E aí o que que aconteceu, né? Esse estudo ele possibilitou que a gente conhecesse melhor como funciona, qual que é o comportamento do córrego conforme esses eventos chuvosos aconteciam, né? Então foi determinada uma curva-chave também que do canal que é relacionar a vazão pelo nível de água. Então, com o nível ou com a vazão, a gente consegue estabelecer boas relações aí, conhecer melhor o curso d'água e planejar melhor a cidade à volta e prevenir inundações. Como esse trabalho feito pela Luísa Ventura, da UFMG, que fez uma ferramenta, desenvolveu uma ferramenta de auxílio à emissão de alerta de inundações urbanas. Então eles associam, por exemplo, a precipitação, quanto está chovendo naquela área, naquele instante, e sabendo algumas características, como a curva-chave, por exemplo, do canal, você sabe que, de acordo com essa precipitação, às vezes tem uma grande possibilidade de acontecer uma inundação. Então, ele já emite um alerta para a sociedade ficar esperta, né? Todo mundo ficar atento para esse risco de inundação e minimizar os prejuízos. Outros trabalhos que esse estudo, né, da ANE pode contribuir. Então, pode ser um cuidado integrado dos recursos hídricos entre sociedade civil, governo, iniciativa privada. Aí todo mundo pode contribuir para a elaboração de um plano de contingência para desastres. Isso é feito, como eu já disse, em conjunto e pode ser bem interessante, né, do ponto de vista de prevenir inundações e no caso de elas acontecerem, você já estabelece ações de combate para minimizar esses prejuízos. Outra coisa interessante de se pensar é quando você conhece o seu córrego, quando você conhece o seu curso d'água, é interessante para você estabelecer alguns projetos de infraestrutura verde que inovam o espaço, né, e são mais eficientes no modo de lidar com essas inundações e lidar com esses eventos climáticos adversos que a gente tanto fala aqui. Aqui também esse trabalho ele está inserido nas ODS, isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. E tem alguns objetivos que esse trabalho se encaixa, que é a manutenção da água limpa e o saneamento, indústria, inovação em infraestrutura, cidades, comunidades sustentáveis e parcerias em prol das metas. Então todo mundo ajuda nessa conclusão das metas e possibilita combater esses efeitos das mudanças climáticas. Então, desse ponto de vista, é muito interessante. E também, assim, vale lembrar o que aconteceu na semana passada, né, sobre as enchentes na Europa, principalmente na Alemanha e na Bélgica, e que a gente percebe que ninguém está imune a essas mudanças climáticas, ninguém está imune ao efeito do clima, que nem países desenvolvidos, nem países subdesenvolvidos, e todo mundo precisa estar, mais do que nunca, sabendo de como se comportam os cursos d'água para a gente saber como lidar com essas situações de inundação. E isso não afeta só as populações locais, isso afeta toda a política mundial, toda a política dos países, né? Isso é interessante de se ver. Por enquanto, então, o que eu queria falar é mais isso. Os links dos estudos eu vou deixar aqui embaixo. E eu vou lembrar mais uma vez para dar um joinha, porque isso ajuda bastante a gente. E, e acho que é isso. A gente pode encerrar por aqui. Tchau, tchau. Boa semana. Até a próxima.